Fala Tricolado, eu aqui de volta para mais um vídeo no seu canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Vamos falar de pré-jogo? Clássico vovô, Fluminense e Botafogo. E o clássico vovô, já foi vacinado? Tá na idade de ser vacinado, hein? Primeiro jogo do Fluminense e Botafogo foi em 1905, cara, é um clássico dos mais antigos do Rio de Janeiro, o mais antigo, né? Então vamos falar aí da 10ª rodada do Campeonato Carioca. Maracanã, às 16 horas, não pode ter torcida, é uma pena. Vai passar pelo pay-per-view, tá, rapaziada? Da Flu TV, para quem tem um pacote, da Federação. Não vai passar na TV aberta, vai passar na Sky, ou na Claro TV. Então, para qual operadora você fizer o pacote, você vai assistir o jogo. Canal aberto não vai passar esse jogo às 16 horas neste sábado. Sabadão, Fluminense e Botafogo às 16 horas. Vamos para o árbitro do jogo? O árbitro do jogo é o senhor Rodrigo Carvalhais de Miranda. Ele que vai assoprar o apito, é o assoprador de apito desse jogo aí entre Fluminense e Botafogo. Retrospectos do clássico vovô. Como eu falei, o primeiro jogo foi em 1905. O último confronto foi no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020, que esse jogo foi disputado em janeiro. Foi em São Januário. O Fluminense venceu por 2-0. Quem fez o gol foi o Luca e o Wellington Silva. O Wellington Silva ainda estava no Fluminense. Então foi 2-0 em cima do Botafogo, jogando em São Januário. Esse jogo aí interessante do Fluminense no segundo turno. 370 jogos no confronto aí desse clássico Fluminense e Botafogo. 370, muito jogo, hein? 137 vitórias do Fluminense, 137 vitórias, 111 empates e 122 derrotas. Então esse aí tem uma leve vantagem em relação de vitórias à equipe do Botafogo. Botafogo este, que neste momento está em 6º lugar no Campeonato Carioca, uma campanha fraca para a equipe do Botafogo, está com apenas 12 pontos, tem 2 vitórias, somente 2 vitórias e tem uma cacetada de empate. 6 empates e uma derrota, perdeu menos. O Fluminense perdeu 3 jogos, o Botafogo só perdeu 1, mas empatou 6 vezes. Empatar muito assim nunca é bom. Então por isso o Botafogo está em 6º lugar, mesmo se vencer o Fluminense, não entra no G4, ainda vai precisar de uma combinação aí de vitórias. Então o último jogo do Campeonato Carioca, o último jogo do Botafogo no Campeonato Carioca foi contra o Volta Redonda, foi 2-2 lá em Volta Redonda. Mas o último jogo recente do Botafogo, sem ser o Campeonato Carioca, foi essa semana contra o ABC pela Copa do Brasil, que o Botafogo foi eliminado na disputa de pênaltis. Então o Botafogo tá bem tristinho, né? Tá com o rabinho entre as pernas no cachorrinho, e o Botafogo tá a 4 jogos que não vence. São 4 empates seguidos da equipe do Botafogo nas competições aí. 4 empates seguidos. O Botafogo está precisando vencer para sair deste marasmo. Vamos para a escalação do Botafogo? Vamos para a escalação do Botafogo. O Botafogo deve ter algumas novidades, né? O Matheus Friso bateu a cabeça nesse último jogo contra o ABC, está fora da partida, e o Navarro também com problema muscular. Então vamos para a escalação do técnico Chamusca. Douglas Borges no gol, na lateral direita o Jonathan, na lateral esquerda nós temos o Paulo Vitor e a dupla de zaga é Gilvan e Canu. O meio de campo é formado por Luiz Gustavo, na volância Ricardinho e Rickson. Os meias avançados são Marco Antônio pelo lado esquerdo e o Ronald pela direita, e o centroavante é o Matheus Nascimento, camisa número 9, que ainda é dúvida, mas tem site aí dando a escalação dele quase como certa. Então esse aí foi o time do Botafogo, que precisa vencer, mas não vai vencer porque o Fluminense vai ganhar novamente. Então vamos para o nosso tricolaço, 4º colocado na competição. Se vencer, está garantido na semifinal do Campeonato Carioca. Tiro curto, vai para a semifinal, passou da semifinal, está na final, acabou o Campeonato Carioca, campeão carioca, vamos comemorar, erguer taça e acabou. Então são 16 pontos do Fluminense, 5 vitórias, aí o Fluminense venceu bem mais do que o Botafogo, 1 empate, empatou apenas uma partida, olha a diferença. E 3 derrotas. O Fluminense perdeu mais do que o Botafogo. São 3 derrotas. Vem de uma vitória de 3-1 em cima do Nova Iguaçu, Laranjão. Gols de Kaique, Fred e JK. Desfalques. Luan Freitas, voltando de cirurgia, né? Tá se recuperando. O Pacheco peruano, também com problema muscular. E o Ferraz também, mesma situação. Pendurados. Adivinha quem tá pendurado? O Wellington. Jogou 2 partidas pelo Fluminense aí, entrou no segundo tempo em uma. Já tem 2 cartões amarelos. Seguido dele, Gabriel Teixeira, que me deixou um pouquinho de surpresa, aí o Gabriel Teixeira pendurado nesse jogo.
Segundo o repórter Vitor Lessa, o treinador Roger Machado fez uma movimentação no meio de campo do Fluminense. A gente, como torcedor, estava aguardando o retorno do Iago no lugar do Wellington. Mas o Roger Machado está pensando no jogo do River, na quinta-feira, às 19 horas, e colocou mais um volante no meio de campo do Fluminense. Então ele pegou o Iago, colocou o Iago de volta e tirou o Luiz Henrique lá da ponta esquerda para o retorno aí do Iago. O que ele fez no meio de campo? Pegou o Nenê e abriu o Nenê na ponta esquerda, numa posição que o Nenê já mostrou que não sabe fazer e piora muito o time ali. E o Fluminense fica sem meia armador, alguém para criar nesse meio de campo do Fluminense. A torcida tricolor, claro, está preocupada com essa movimentação, acha uma movimentação e uma troca muito próxima do jogo de quinta-feira. Se ele está pensando no jogo de quinta, o ideal era ele fazer uma movimentação simples, que é o Iago retornar para jogar ao lado do Martinelli, que os dois já estão entrosados nessa função, e bem ou mal, já que a gente ainda não pode contar com o Casares, o Nenê já está acostumado a fazer essa função no meio de campo. Ele piora a situação, pegando o Nenê, empurrando o Nenê para a ponta esquerda, no lugar do Luiz Henrique, que até jogou bem, na minha opinião, recebeu até uma boa nota aqui no canal no último jogo, mas o Luiz Henrique foi coroado com a barração agora. Então ele faz um meio de campo mais seguro, né, com mais marcadores, mas com menos criatividade, porque você joga o Nenê para o lado do campo e no meio de campo quem vai armar esse meio de campo? Ninguém, né? Mas a gente tem 3 jogadores ali, que é o Wellington, temos o Iago agora e temos o Martinelli. Desses 3, o único que tem condições de ter um passe refinado, com qualidade, que possa encontrar algum atacante livre ou criar alguma situação, é o pobre do Martinelli. Vão tirar ele da primeira volância ou da segunda volância e vão colocar ele numa função que ele não está acostumado a jogar. Isso dá 2 causas. A queimação do jogador, ele faz a função do Nenê e não joga bem, fica queimado, e daqui a pouco pode vir uma barração. Ou ele vai para o meio de campo, faz a função do Nenê e faz bem, a gente ganha mais um meio armador. É uma coisa ou outra. Não tem como ele colocar o Wellington ali, mais avançado, próximo dos atacantes, porque o Wellington não sabe fazer isso. Agora nem para ser titular. O Iago também já mostrou que não sabe fazer essa função na armação do jogo, ele não tem essa condição técnica, é mais lutador, é mais corredor, é mais brigador, é um pau para toda a obra, é um motor ali no meio de campo, mas para armar jogo não vai rolar. Minha preocupação toda nesse jogo do Botafogo, que espelha lá, leva a gente lá para esse jogo contra o River Plate, é esse meio de campo perder o Nenê ali no meio de campo, que já é complicado. A gente sabe muito bem que o Nenê joga um primeiro tempo e no segundo tempo tem uma caída de produção, uma queda na produção, e você empurrar o Nenê para uma função que ele não sabe fazer e você perde um atacante pelo lado. O mais seguro para mim, o mais legal seria fazer o seguinte, trazer o Iago para esse meio de campo do Fluminense, como ele fez, tira o Luiz Henrique, ok, faz um 4-4-2, amigo. Pega o Wellington, Martinelli, adianta o Iago para jogar ao lado do Nenê no 4-4-2. Ou pega o Martinelli e joga o Martinelli para fazer a função do camisa 8. E você deixar o Iago e o Wellington ali na volância. Não tem problema em deixar o Wellington ali fazendo a função de primeiro volante, de segundo não dá. Porque a gente viu no jogo passado o Wellington fazer uma função de segundo volante, ele não tem qualidade para isso. Então você pode fazer um 4-4-2 ou até um losango, botando o Wellington na frente da zaga, abre na direita o Martinelli, na esquerda o Iago, e o Nenê um pouquinho mais à frente na armação, mais próximo dos atacantes. Faz um losango com essa formação de 4 jogadores no meio de campo e 2 atacantes, Fred e Kaique. Mas se você manter a mesma formação tática, esse 4-3-3, e pega o Nenê e joga o Nenê lá para a ponta esquerda, e no meio de campo você não bota nenhum meio armador, e você ainda desloca o melhor jogador do seu meio de campo, que faz a melhor função de segundo volante, e bota ele lá na armação um pouquinho mais à frente, ou até mesmo o próprio Iago, você não vai encontrar quem arme nesse meio de campo. O que menos me preocupa é esse jogo contra o Botafogo. O que me preocupa é essa mentalidade e essa movimentação tática pensando no jogo contra o River Plate. No que isso pode dar no jogo contra o River. Você trazer 3 volantes para o meio de campo e você tirar a armação desse meio de campo, não vai te adiantar nada. Então, se for isso mesmo que o Vitor Lessa falou, que o Nenê vai jogar aberto pelo lado esquerdo, é uma bola fora do Roger e isso me deixa um pouco preocupado. A gente pede aí, vai que a coisa haja alguma movimentação, alguma coisa seja trocada aí até o momento do jogo. A gente fica aqui na expectativa para que o Fluminense faça um bom jogo e principalmente porque minha cabeça, rapaziada, só pensa em Libertadores e Fluminense e River
E eu creio que a sua cabeça também. Mas ser campeão carioca também seria legal, hein? Vamos nessa? Rapaziada, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. E outra coisa, não se esqueça, depois do jogo, lá para as 10 horas, vamos assim, o jogo começa às 4, acaba às 6, lá para as 10 horas, a gente faz a nossa live, eu, o André aqui, vocês, conto com a presença de todos aqui para a gente trocar uma ideia. Belezinha? Fique com Deus, até a próxima, até a live.